Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para comentar com vocês que nessa edição do Pick of the Week iremos iniciar a discussão sobre os efeitos do treinamento muscular ventilatório em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse é um tema controverso e por isso dedicaremos as próximas semanas para trazer as últimas evidências sobre esse tema. A escolha da semana é uma revisão sistemática com meta-análise envolvendo 32 ensaios clínicos randomizados sobre treinamento muscular inspiratório em pacientes com DPOC. Assistam o vídeo e, se gostarem, inscrevam-se no canal do Primeiro Respira e ativem o sininho para receber as notificações das novidades. Sem mais informações para o momento, vamos para o vídeo? Olá a todos. Na atividade do Pick of the Week dessa semana, nós vamos iniciar então a apresentação dos resultados sobre o treinamento muscular inspiratório em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse primeiro artigo é, na verdade, uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicada na primeira versão no ano de 2002 pelo grupo do professor Gosling, da Bélgica, e em 2011 essa mesma meta-análise foi republicada porque nesse espaço de tempo de 9 anos foram publicados mais ensaios clínicos randomizados sobre o tema treinamento muscular inspiratório em doença pulmonar obstrutiva crônica. O título desse artigo, dessa meta-análise, é então Impacto do treinamento muscular inspiratório em pacientes com DPOC. Qual é a evidência? Foi publicado no European Respiratory Journal de 2011. Quais são os highlights sobre esse tema, então? A primeira questão importante é: será que a fraqueza muscular ventilatória faz parte do quadro fisiopatológico da doença pulmonar obstrutiva crônica e pode contribuir para a dispneia, para a hipercapnia e para a dessaturação noturna desses pacientes? A segunda pergunta importante sobre esse tema também é: será que a fraqueza muscular ventilatória pode limitar a capacidade funcional em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, uma vez que durante a atividade física esses pacientes apresentam sobrecarga para a musculatura da respiração, principalmente sobre o diafragma? E a terceira questão importante, como highlight dessa revisão sistemática com meta-análise, é: será que o treinamento muscular inspiratório tem efeito importante na dispneia e na capacidade funcional desses pacientes quando aplicado um protocolo em conjunto com um programa de exercícios gerais? Por isso, então, os objetivos dessa meta-análise foram de investigar os efeitos do treinamento muscular inspiratório de forma isolada ou associado a um programa de exercícios gerais em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. O segundo objetivo foi de identificar as características dos pacientes que têm melhor benefício com esse protocolo de treinamento muscular inspiratório. E o terceiro objetivo importante, que vai ser respondido pelos resultados dessa meta-análise com revisão sistemática, é de identificar qual a modalidade de treinamento muscular inspiratório, treinamento de endurance ou treinamento de força, tem melhor resposta para esses pacientes. Para isso se utilizou a seguinte metodologia. Então, essa é, como eu comentei, é uma revisão sistemática com meta-análise, onde foram incluídos 32 ensaios clínicos randomizados, totalizando 830 pacientes. Desses, 430 foram no grupo que fez o protocolo de treinamento muscular inspiratório, junto com o programa de exercícios gerais, e 400 pacientes foram no grupo controle. Esses estudos, esses ensaios clínicos, eles permitiram realizar também algumas subanálises dentro, né, dessa revisão sistemática. Uma subanálise importante foi diferenciar aqueles protocolos que fizeram treinamento de força daqueles protocolos que fizeram treinamento de endurance muscular respiratória. Então, essa é uma subanálise que nós vamos apresentar nos resultados. Outra subanálise importante é comparar aqueles pacientes que fizeram treinamento muscular inspiratório isolado ou aqueles pacientes que fizeram
programa de exercícios gerais também de forma isolada. E também uma outra subanálise é comparar a associação de treinamento muscular respiratório com o programa de exercícios gerais nesses pacientes, nessa população com doença pulmonar obstrutiva crônica. E, por fim, uma outra subanálise importante que foi realizada nessa meta-análise é identificar as características dos pacientes com relação à força muscular inspiratória. Então, também se fez uma subanálise considerando aqueles pacientes que tinham um valor de pressão inspiratória máxima abaixo de 60, portanto, fraqueza muscular respiratória, e o outro subgrupo de pacientes que tinham uma força muscular inspiratória acima de 60, portanto, não apresentavam fraqueza muscular inspiratória. Para analisar e interpretar os resultados, se utilizou a classificação de Cohen, que diz o seguinte: quando o tamanho do efeito é menor que 0,2, a diferença é menor que 0,2, o tamanho do efeito é pequeno. Quando a diferença vai de 0,2 a 0,8, o tamanho do efeito é médio. E quando a diferença é maior que 0,8, o tamanho do efeito foi considerado grande, para esses resultados que serão apresentados na sequência. Essa aqui é a primeira tabela da revisão sistemática, da meta-análise, mostrando, então, aqui os parâmetros de pressão inspiratória máxima ou força muscular inspiratória, mostrando que os pacientes do grupo que fez treinamento muscular inspiratório comparado ao grupo controle, mostraram uma extensão do efeito média de 0,73, com um P significativo. Isso mostra um tamanho de efeito médio para análise da pressão inspiratória máxima. Outra variável analisada foi um teste de endurance da musculatura respiratória. Também mostrou um efeito médio de 1,05, considerado grande esse efeito, com um P significativo também, de mais 260 segundos, por exemplo, né, no teste de endurance da musculatura respiratória. E o outro teste foi um teste incremental também da musculatura respiratória, que mostrou também um efeito médio de 0,98, com um P significativo, né, pelo aumento de 13 centímetros de água nesse teste incremental para a musculatura respiratória. Também se analisou a capacidade funcional avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos e se observou que houve também um efeito importante. Apesar de ser menor um pouco o efeito, o tamanho do efeito foi menor, mas o P foi significativo com relação à distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, aumentando 32 metros nos pacientes que fizeram treinamento muscular inspiratório e aumentando 85 metros nos pacientes que fizeram treinamento muscular inspiratório e o teste de caminhada de 12 minutos ao invés do teste de caminhada de 6 minutos. Mais abaixo um pouquinho, está mostrando aqui com relação à dispneia. Utilizando a escala de Borg ou o TDI para analisar a dispneia, observou-se que houve uma redução importante da percepção de dispneia nos pacientes que participaram do grupo treinamento muscular inspiratório. E, da mesma forma, a qualidade de vida avaliada pelo Chronic Respiratory Questionnaire mostrou uma melhora nos pacientes que fizeram treinamento muscular inspiratório. Então, isso mostra as variáveis gerais da meta-análise que são mostradas nessa tabela 1 aqui. Agora, na figura 1, está mostrando todos os ensaios clínicos que foram utilizados nessa meta-análise, a resposta geral, o valor do tamanho do efeito geral, mostrando um efeito médio, um intervalo de confiança médio de 0,65 com um P significativo, né, para o aumento da força muscular inspiratória. Então, considerando todos os ensaios clínicos, houve um aumento. Na subanálise, separando aqueles pacientes que fizeram treinamento de força da musculatura respiratória, mostrou aqui também que houve um intervalo de confiança médio de 0,62, mostrando um efeito grande desses pacientes, né, um efeito médio, desculpe, desses pacientes com relação ao ganho de força no grupo que fez treinamento de força. E quando se analisou o treinamento de endurance, não houve uma diferença, mas o total foi diferente. Então, o ganho de força muscular inspiratória foi melhor no grupo de pacientes que fez treinamento muscular inspiratório associado a um programa de exercícios gerais, com DPOC.
A figura 2 mostra para nós, né, de novo, né, a comparação da força muscular inspiratória, dividindo aqueles pacientes que tinham força muscular normal, ou seja, uma PI máxima maior do que 60 centímetros de água, mostrando que não foi diferente nesses pacientes que tinham força normal, mas avaliando aqueles pacientes que tinham fraqueza muscular inspiratória, o ganho de força foi maior, né, com um intervalo de confiança médio de 0,87, mostrando um efeito grande, né, nessa variável naqueles pacientes que tinham fraqueza muscular respiratória. Então, parece que os pacientes que mais se beneficiaram foram aqueles pacientes que tinham menos força muscular respiratória, que é o que está mostrando aqui. E na análise de todos, sem considerar o tipo de comprometimento da força muscular respiratória, nós podemos também mostrar que o intervalo de confiança médio foi de 0,63 a favor do ganho de força para o treinamento muscular, para o grupo que fez treinamento muscular respiratório dos pacientes com DPOC. A figura 3 mostra de novo a subdivisão daqueles pacientes que fizeram treinamento de força com aqueles pacientes que fizeram treinamento de endurance com relação à capacidade funcional. E aqui podemos observar também que naqueles estudos, naqueles ensaios clínicos onde foi aplicado um treinamento de força, houve um ganho da capacidade funcional avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos e pelo teste de caminhada de 2 minutos, com um intervalo médio de 0,29. Enquanto que naqueles pacientes que fizeram o protocolo de endurance, de treinamento de endurance da musculatura respiratória, não houve essa diferença. E, no geral, considerando todos os ensaios clínicos, houve uma diferença de 0,28, uma diferença média de 0,28 no intervalo de confiança, mostrando um P significativo para melhora da capacidade funcional, melhora da capacidade de exercício quando os pacientes fizeram treinamento muscular inspiratório. A figura 4 ilustra, de novo, a subdivisão dos grupos ou dos estudos que incluíram pacientes com força muscular normal, ou seja, uma PI máxima acima de 60, e aqueles que incluíram uma PI máxima abaixo de 60 com fraqueza muscular respiratória com relação à capacidade funcional. Aqui não houve diferença no grupo que fez treinamento muscular inspiratório junto com o protocolo de exercícios gerais, comparado com aquele grupo que só fez o protocolo de exercícios gerais. Então, parece que nessa variável aqui, nessa subanálise, não houve melhora considerando o treinamento muscular inspiratório. A partir disso, então, os autores puderam concluir que o treinamento muscular inspiratório é um tratamento efetivo nos pacientes com DPOC para melhorar a força muscular e a endurance da musculatura respiratória, resultando em redução da dispneia e melhora na capacidade ao exercício desses pacientes, como também houve melhora na qualidade de vida desses pacientes. Eles concluem ainda que os pacientes com uma fraqueza muscular maior parecem ser melhores respondedores, especialmente quando se considera o treinamento muscular inspiratório associado a um programa de exercícios gerais para essa população com DPOC. E, por fim, eles afirmam e dizem que o treinamento de endurance parece ser menos efetivo que o treinamento de força muscular inspiratória para esses pacientes. Eram essas as informações que eu queria trazer para iniciar essa discussão sobre o treinamento muscular inspiratório em pacientes com DPOC, que, como eu comentei anteriormente, é um assunto controverso, mas é importante a gente trazer as evidências ou as últimas... E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então inscrevam-se no canal e deixem seus comentários para nos ajudar nessa construção conjunta do conhecimento científico e sua aplicação na prática clínica e na assistência de pacientes durante a reabilitação cardiopulmonar. Nos vemos aqui no Primeiro Respira, nas redes sociais. Tchau, tchau e até breve.